Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro. Talvez você deva conversar com alguém. A gente já tinha começado a live, mas ela caiu, não deu certo, voltamos. Deixa eu chamar a Greta aqui para retomar. Para a Lori, que é a autora do livro. Para quem está vindo com a gente pela primeira vez aqui, a Lori é a autora do livro e também ela conta a própria história, a história de terapia dela, a história dela com os pacientes. É bem interessante o livro. E aí a gente ia iniciar o capítulo 40, que fala sobre os pais. A Karina! Ô, amiga! Eita, Karina! Tudo bem, meu bem? Tá me ouvindo, Greta? Tô te ouvindo. E tá Cheguei. me vendo ou não? Não. E quem tá entrando aí, tá vendo? Quem tá entrando tá vendo nós duas ou não? Não, mas você tá vendo quem tá entrando na live? Não a vejo Karina nada. Furlaneto entrou aí. Karina, sim. Saudade. Eu não tô vendo ninguém entrar, não vejo comentário e não tô vendo você. Agora tô vendo o comentário da Karina. Saudades. Ó, então nós vamos falar sobre o capítulo 40, né? Isso. Que fala sobre os pais. Gente, já de cara ela começa a falar de Viktor Frankl. Então, já interessa. Já começa a interessar, né? Aí ela se lembra da faculdade, da época que ela estudou, né, a teoria do sentido de Frankl, e ela vê uma frase lá e manda pro terapeuta dela. Manda pro Wendel. Manda pro Wendel uma frase. Cadê a frase? Cadê a frase? Eu me perdi aqui com a frase. Deixa eu pegar a frase que ela mandou para ele. Tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa. A última das liberdades humanas. Escolher uma atitude em qualquer série das circunstâncias. Nossa, maravilhoso, né? E aí a gente reflete bastante sobre a liberdade de escolha. Esse capítulo vem falar muito sobre isso, sobre isso, essa possibilidade que nós temos o tempo inteiro de estar fazendo escolhas, né? Exato. Claro que a gente tem como é que fala? Não é consequência. Consequência a gente tem de tudo. Mas as dificuldades, as coisas, os problemas que acontecem. As condições da vida, né? Era isso que eu queria dizer, que tem coisas que são condicionantes, né? Vamos pensar, que dificultam um pouco as nossas escolhas, porque, por exemplo, né? Eu tenho a escolha de não pagar uma conta, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade disso. Então, eu posso não concordar, mas eu escolho. Bem bacana. Porque aqui ela fala, para quem não sabe, um pouquinho da história do Frankl, ela conta, né, um pouquinho da história dele, que na verdade, assim, ele sempre se apaixonou pelas essas questões da psicologia, começou a ter cartas com Freud lá em 1900 e pouco, e ele passa pela Segunda Guerra Mundial, onde ele perde esposa, filhos, parentes próximos, ele está preso, várias coisas acontecem. E aí, quando ele sai da prisão, ele começa a criar esses estudos que falam a respeito do desespero e a respeito colocar em prática, na verdade, do desespero. Aí ele começa a pôr em prática tudo aquilo que ele realmente acredita, que são as escolhas. Então, diante de uma situação, nós temos escolhas de como conduzir e de como viver, né? E aí ele vai falando um pouco sobre isso, depois ele casa de novo e outras coisas acontecem, mas é onde fica forte os estudos dele mesmo, naquilo que ele vivenciou, né? Então, tudo pode ser tirado de um homem, menos essa questão da escolha. A escolha é uma coisa, a liberdade de a gente escolher o que a gente quer, o que a gente vai fazer com aquilo que aconteceu com a gente, é somente nosso. Esse é o ponto, né? Assim, a gente não sabe, a gente não pode escolher o que acontece, mas a gente pode escolher como agir diante daquilo que acontece com a gente.
Sim. E a grande questão da responsabilidade, né? De você entender qual consequência você quer vivenciar, o que Escolher a nossa você está reação, disposto. né? Escolher as reações que a gente tem diante da situação. E tudo isso fez tanto sentido para o Frank, que ele começou a escrever lá no campo de concentração, rasgaram tudo fora, jogaram, e ele continuou. E ele escreveu tudo, ele continuou escrevendo, aí saiu de lá, foi continuar a sua pesquisa. Isso. Eita! E aí, engasguei. E aí ela manda pro terapeuta dela essa frase dele, porque tocou nela de mandar para ele. E aí a próxima sessão eles falam um pouco sobre isso, né? E daí vai surgindo outras questões, porque vocês lembram que ela fez uma pesquisa do Wendell, stalkeou ele e tudo mais. E ela começa a ficar incomodada de não falar pro terapeuta dela que ela fez isso. Né? E aí ela acaba soltando para ele que stalkeou ele, que sabe as coisas e tal, porque ela começa a falar da dor do pai, de ver o pai dela envelhecer. E aí ela lembra que o pai do Wendell já faleceu quando ele era criança. Então ela começa a se sentir incomodada na terapia de estar meio que parecendo, escondendo coisas do próprio terapeuta, né? E ela tem uma brecha, ela tem uma brecha para falar para ele sobre essas coisas, porque quando ela manda a frase, ele vira na sessão e fala que vai que encaminhou a frase para a esposa, né? E aí ele compartilhou com a esposa, quer dizer, a primeira vez que ele fala de alguma coisa pessoal dele, que compartilhou com a esposa, que colocaria que a frase iria para uma palestra. Uma palestra, né? E aí ela fala, opa, né? Tive alguma coisa, tem uma brecha ali para a gente ter algum tipo de... E aí ela começa a falar do pai, e ela lembra que viu, então, né, o comentário da mãe, do pai ter morrido. Então, ela pergunta para ele, né, se aquilo incomoda, se falar sobre aquilo é uma coisa ruim para ele. E aí, e esse capítulo, ele é todo assim, sobre a ausência, né, a falta que as pessoas farão nas nossas vidas, a questão dela ir se despedindo do pai, do quanto o pai é importante na vida dela, né, de como que o pai foi importante em vários momentos. Aí ela conta que o pai comenta com ela que num velório, e que de um amigo que faleceu, e ele foi lá e falou para a filha que o quanto que ele admirava dela, né? E aí ele fez questão de fazer isso com a Lori, para ficar bem claro que o quanto ele tem orgulho da filha. Nossa, é bem legal esse capítulo, porque é uma coisa que a gente sempre pensa, né? E é uma coisa assim, a gente vai se dando conta que os pais não são eternos, né? Assim, e que a qualquer momento realmente pode morrer. E quando o pai dela chega a fazer essa conversa com ela, eles choram juntos, ficam abraçados. E entrar em contato com essa finitude da vida mesmo, né? Não é fácil, né? E eu achei muito bonitinho aqui quando ela fala o quanto ela se sentiu aliviada por ter falado tudo isso também para o Wendell, né? Assim, e é uma coisa que é verdade, né? Eu adorei essa frase que ela traz aqui. Compartilhar verdades difíceis traz um custo, a necessidade de encará-las, mas também há uma recompensa, que é a liberdade. A verdade nos liberta. E isso é verdade, né? Sim. Ô, Karina, que delícia! Muito bom esse conteúdo, nossa. Você não leu, tem que ler, amiga. Esse livro é muito gostoso, Karina, muito gostoso mesmo. E tá tudo salvo no YouTube, tá? Tudo. Beijo, querida. E aí ela fala sobre isso, eu achei muita verdade aqui, né? Porque a gente sabe que a gente tem, por que a gente não pode mostrar a nossa vulnerabilidade, né? Então, exato. E a gente sabe que nessas horas de terapia é onde a gente tem que se desnudar mesmo, né?
e mostrar realmente as nossas fragilidades e o quanto isso é libertador de verdade, o quanto a gente fica aliviado de poder, ali nesse momento da terapia, realmente chorar e extravasar e xingar, seja lá o que for que você sentir, e poder sentir, e ter espaço para sentir. E é isso que ela fala. Eu achei essa frase perfeita. E também assim. Tem uma coisa muito interessante, é uma coisa que a gente precisa discutir, né? Que é essa questão do vínculo terapêutico. Sim. Porque existe toda uma cultura de que a gente precisa ter um distanciamento da dor do paciente, né? De quem não misturar as coisas, ser profissional, mas ao mesmo tempo é justamente esse vínculo, né? Esse momento em que você entende que o outro é tão humano quanto você, que o outro tem uma história e essa história ela tem seus altos e baixos, seus problemas, suas coisas boas, né? E que o terapeuta ele não é essa pessoa que é inacessível, né? Que a gente, principalmente numa época como a nossa, que as redes sociais estão aí, né? Porque ele mesmo, quando ela fala que ela stalkeou ele, que ela viu, né, a reportagem da mãe, ele nem sabia que essa reportagem estava publicada. E aí ela mesma coloca para ele, né, como que você se sente com isso, né? Você está preocupado que os outros pacientes vão ler a reportagem e ele nem sabe o que responder ali na hora e fala, né, que não sei, preciso pensar um pouco sobre isso. E aí a gente vê, assim, que é uma conversa tão honesta, né? Ele não precisou encontrar um caminho para responder para ela, porque ela mesma fala assim, né? Ele poderia ter respondido assim, o que é isso para você? Né? Ele poderia ter respondido com outra pergunta, mas não, ele é honesto e fala como ele se sente de verdade. É muito legal. Muito bonitinho esse capítulo, achei muito legal e importante, né, assim. Aí o próximo, Integridade versus desespero. Olha, os 3 capítulos são meio que de família, né? Sobre família, porque daí esse capítulo 41 aqui vai falar sobre a Rita e o seu relacionamento com os filhos e com a família de uma forma geral. E aí conta um pouco sobre vamos relembrar, né? A Rita é aquela mulher de 70 anos que está se sentindo muito sozinha, que está em busca de um relacionamento amoroso, que deu um prazo para a vida, né? E que está fazendo terapia. Vive nessa desesperança, mas a gente está entendendo que essa desesperança ela está percebendo. Essa desesperança, ela existe porque a vida dela foi tão sofrida nas escolhas que ela fez, que ela se pune, de alguma maneira, não querendo, não se permitindo a alegria hoje, né? Porque ela tem uma história onde o ex-marido bateu nos filhos dela e ela não tinha ação, ela era passiva nesse caso. Várias situações foram acontecendo que os filhos se afastaram. Os filhos se afastaram. E aí ela carrega essa história, né? E ela acredita que ela não merece ser feliz. Essa é a verdade. Nesse capítulo mostra muito isso, né, Dani? Assim, de que ela não merece ser feliz. Então, todas as atitudes, todas as coisas que acontecem na vida dela, que seriam coisas boas, como amizades novas, crianças próximas, vizinhos que gostam dela, ela vai criando uma certa repulsa, uma distância, como se isso não fosse merecedor, né? Como ela não se vê nesse lugar, né? E eu vejo muito aqui. Ela até se abriu, né, para essa família do vizinho aí, mas ela ocupou um lugar ali que ela não achava que ocupava, que as meninas falam que ela é a avó dela. Né? É a avó dali, né? E eu vejo o que acontece muito, que eu acho que é legal a gente falar aqui, é exatamente essa coisa do desconhecido, do novo, de um sentimento novo, que as pessoas muitas vezes, por não conhecer esse sentimento novo, né? Porque a vida inteira foi triste, uma vida inteira cheia de problemas, uma vida inteira
E aí é como se realmente esse novo, esse desconhecido, causasse essa estranheza total, e aí você não se permite viver algo bom, né? Não acredita que algo bom vai acontecer. É como se tudo fosse esse lugar de merecer mesmo, né? Exatamente. E é bem interessante que ela reconhece todas as coisas ruins que ela fez, mas ela não consegue dar um passo em direção aos filhos, né? E ela não consegue fazer isso em relação aos filhos e também não consegue sublimar isso aí, não consegue direcionar ou deslocar para uma outra coisa, né? E aí é bem interessante que ela traz aqui o Erik Erikson, né? Sim. Os estágios de desenvolvimento psicossocial. E o nome do capítulo, na verdade, é exatamente o último estágio, né? Do desespero. Do desenvolvimento, que é a integridade versus desesperança, na verdade, né? Do Erikson, que é exatamente o estágio em que a Rita está, né, que é como se a pessoa, integridade versus desesperança, né, isso. Que é como essa sensação que a Rita tem, né, que ao mesmo tempo tem todo esse senso de integridade, de plenitude, de ter cumprido certas coisas na vida, também tem todo esse negócio de desesperança, de falta de tempo, de achar que não é mais possível reverter determinadas coisas. Não dá mais tempo de fazer nada. De não dar mais tempo de fazer nada. Né? E ela vai percebendo, né, a Lori, esse negócio que ela até coloca aqui, querofobia. Uhum. O medo irracional da alegria. É, o medo irracional da alegria. Que ela tem esse medo... Porque é como se ela não merecesse, ou é como se ela não tivesse tempo para viver isso. Então, para que eu vou ter esperança de rever meus filhos, sendo que eu estou indo embora, né? Bem legal isso. E aí depois fala do perdão. Então, sobre o perdão, gente, é tão complicado, né? Cada um traz uma coisa, ela até deixa isso pra gente refletir, né? E joga pra Rita, né? Como que ela faria se ela estivesse no lugar dos filhos, né? Como que seria para ela isso? E ela mesma fala, eu não perdoaria. Eu não perdoaria. E aí, tudo bem que por mais que a gente fale assim, vai lá no lugar dos seus filhos e pensa como... Ela não consegue sair dela, ela está respondendo isso por ela. Por ela. Né? Por ela mesmo, porque é como ela acha que eles devem se comportar em relação a isso, né? Tanto é que é por isso que ela não consegue se manifestar. Mas eu fiquei pensando aqui, né? Tem uma discussão infinita sobre isso, que as pessoas se cobram de perdoar outras pessoas, são cobradas desse perdão. E realmente tem coisas, gente, que nessa vida a gente não vai realmente deixar para lá. Vai ter coisas nessa vida que a gente não vai conseguir perdoar, mas isso não significa que você vai ficar remoendo, que você vai ficar sofrendo com isso, que você vai ficar preso nisso, porque, né, tem a liberdade. É por isso que muita gente fala, né, que o perdão é mais para você do que para qualquer outra coisa, né? Que você não tem que dizer para a pessoa que você perdoa. Mas não, sim, gente, tem coisa que não é, né? Tem coisa que não é possível. Eu fico pensando em coisas graves, porque isso, né, apesar de ter doído de uma forma muito significativa para os filhos, né, e ela não ter defendido eles, por que você espera de uma mãe, né? É uma expectativa geral, assim, né, de quase todo mundo. Mas, apesar de ter sido muito grave para eles, mas existem coisas que são bem piores, como, né, o caso de sofrer um abuso sexual, sei lá, e que vai depender muito de quem é a pessoa, né, que está sofrendo. Eu achei muito importante ela trazer essa coisa do perdão e da compaixão. Eu penso muito sobre, assim, a gente pode, aspas, perdoar, mas a gente não vai esquecer do fato em si, mas a gente perdoa para não ficar no peso, né, para não ficar pensando
naquilo o tempo todo, mas não significa que você vai esquecer o que a pessoa fez, né? Exatamente. E eu acho que a compaixão é entender esse processo. Eu acho que é mais fácil as pessoas terem compaixão. Né? Que é tentar ali compreender, né? Compreender o que levou aquilo a acontecer. Que levou a pessoa a fazer aquilo de certa... Não é uma justificativa, mas, por exemplo, né, foi ela que não conseguiu fazer isso, não eles, né? Eles não têm nada a ver. É uma compreensão, né? Entender de fato a história, uma empatia, entender de fato a história. Mas a gente sabe o quanto as histórias acontecem e deixam rastros, né? E deixam feridas. Então não dá para você falar que você vai esquecer tudo. Não, ela está aqui, está dentro, né? Das nossas histórias, né? Então é muito importante isso. E eu achei muito legal ela ter trazido toda a história nesse capítulo e falar sobre o perdão também, que é o que ela traz para Rita questionar, né? Para Rita refletir a respeito disso. Quanto isso é importante para ela entender o que é perdão, é a compaixão e que lugar é esse que ela fica, né? E aí a Rita sai reflexiva dessa consulta, né? Dessa sessão. E sabe o que é interessante? É que, assim, parece que tá tudo relacionado ao que ela tá sentindo mesmo, a Lori, né? Sim. Porque surgir esse assunto aqui, né, nesse momento em que ela acabou de trazer o assunto do pai, né? Todas essas coisas. Então é bem interessante como ela costura o que ela vai trazer para o livro, que acontece com os pacientes, que ela vai trazer para o livro, que está relacionado com ela, né? Com o que ela viveu. É muito interessante. É muito legal. Que ela vai trabalhando. Porque, isso, na verdade, não é importante a gente, quem está ouvindo aqui, entender que não é que a Lori, essas coisas foram acontecendo uma atrás da outra, né? Às vezes são dias de diferença, às vezes acontece antes e ela está relatando agora. Mas é muito legal como que ela traz isso nesse momento para a gente entender o que se passa numa sessão terapêutica, né? O que acontece com o terapeuta, o que acontece com quem está sendo atendido e como a gente é único mesmo, que é difícil exatamente separar tudo isso daquilo que você é, daquilo que você fala, daquilo que você está fazendo. Olha, ela tornou, sinceramente, esse livro... ele torna a psicoterapia um negócio tão mais próximo, tão mais humano, tão... Não que a gente não acreditasse nisso, né, Greta? Claro. Mas é que viabilizou, né? Viabilizou. Para quem não está no meio. Isso. Até para quem não... Eu acho que esse livro é bem para as pessoas que, de repente, pensam em fazer uma terapia e entender o que é uma terapia. Porque a gente está envolvido nisso, né? E ela traz de uma maneira muito... Para quem quer escolher ser terapeuta. Real, né? Muito real, muito bom, muito bom. É isso, né, Kim? E o nosso último de hoje, me chama. Eu não sei falar isso. Me chama. Aí aqui ela vai contar que ela foi almoçar com uma colega, que também é psicóloga, a mesma colega que indicou... isso que eu ia falar. A colega que indicou o Wendel para ela. Mas não sabia que era ela. Indicou para a Lori o Wendel que a Lauren tinha dito que era para outra pessoa. Mas aqui, nesse almoço, a Lauren confessa para mim. Ela tá querendo ser verdadeira, né? Só para entender, o que esse Neshama que ela fala seria o espírito, a alma, tá? Assim, o jeito dela, a espiritualidade dela, a alma dela, a forma dela. Porque ela questiona que se o Wendel gosta dela, né? Assim, se o terapeuta gosta desse jeito dela, dessa alma, desse espírito, desse jeito dela ser, tá? E aí ela vai almoçar com a Caroline, e aí nesse dia a Caroline fica sabendo que quem é, na verdade, a paciente do Wendel é ela. Porque ela pergunta se deu certo, aí, né? A indicação. E aí cai a filha ali na hora, ela fala. Aí ela conta, né? E aí depois ela conta pro Wendel que esteve com a Caroline e tal. Uhum. Contando que houve essa história. É legal porque
E aí ela pergunta para ele, né, também, assim, ela chega a perguntar se ele gosta dela, nesse sentido de alma, e ele fala que sim, né, e fala de um jeito muito tranquilo, né, porque tem essa coisa muito do paciente também, né, entender, o paciente às vezes sabe que quer agradar o terapeuta, quer saber se... Não quer ser aquele paciente chato, né? Porque ela fala, não quer ser um paciente chato. Fala que o John no começo era, né, um grande idiota, como ele mesmo disse. Aí depois ela e que aí depois ela entende, né? Que ela gosta sim dele. E se gostar profissional. Só que, gente, o que é interessante desse capítulo é que vira um negócio de transferência contra transferência, que não é transferência, que não... Porque assim, essa pergunta dela reverbera ali. Sim. Tanto na cabeça, quer dizer, a gente não sabe o que ele pensa sobre isso. Dele, né? Mas ela fica o tempo inteiro, nossa, ele tá pensando isso, nossa. E porque ela já estava com esse negócio do dia que ele comentou sobre a mulher dele, ela já vinha com essa ideia de que ele poderia estar pensando que ela... Uma coisa dela. Ela estivesse fazendo uma transferência romântica com ele. E aí depois ela me vem com essa pergunta. Você gosta de mim? Mas eu achei bonitinho, porque aí ela até fala, né, assim, no final desse capítulo, ela fala assim, né, que essa coisa do afeto genuíno que a gente tem pelos pacientes, né, pela coragem que o paciente tem, pela alma do paciente, pelos pontos sensíveis. Eu falo, gente, fazer terapia é muito corajoso mesmo, né? Mergulhar em terapia é muito corajoso. Poder se desnudar na nossa frente é muito corajoso. E eu tenho um afeto genuíno mesmo pelos meus pacientes. Gente, assim, fico tão feliz quando eles conquistam as coisas que eles desejam. Fico tão feliz quando eles conseguem desabafar e trazer tudo ali naquela sessão, a dor e eu poder estar junto, né? Eu acho que isso não tem preço, né? É uma coisa incrível. E é esse afeto genuíno, né, que ela traz no final aqui, que muitas vezes as pessoas não compreendem. Pensando, né, nessas projeções aí que a gente costuma fazer no paciente, o paciente na gente, né? Sim. Eu acho que é muito difícil a gente não projetar expectativas no paciente. Eu tento o tempo inteiro, mas a gente fica frustrado em algumas situações que você vê que a pessoa está conseguindo, daí ela desiste, ou que ela regride no processo. Então, é um rever... A gente se trabalha pra caramba, né? Um rever o tempo inteiro, né? De por que eu estou sentindo isso? Isso não é meu, né? Isso é do paciente, não tem a ver com o que eu falei, com o que eu fiz, mas é como ele levou isso para a vida dele, é como ele se sentiu, é o que ele escolheu fazer. Então, porque deixar de ser humano é bem complicado. E às vezes, né, como eu dou aula de relação terapeuta-paciente, né, isso daí é uma coisa que a gente discute muito, porque sim, existe essa cultura acirrada de que a gente não pode se envolver emocionalmente com o paciente. Né? Mas o que é se envolver emocionalmente com o paciente? Esse envolvimento, exato. Aí eu faço... ontem mesmo, né, os alunos estavam contando de um trabalho, porque no quarto ano, quando eu vou dar essa matéria, eu peço, eles entram na metade do ano, eles vão fazer estágio, fisioterapia. E aí, eu peço para que eles relatem como foi essa experiência com esses pacientes, esses primeiros pacientes que eles tiveram, para eles mensurarem se eles perceberam alguma fase do luto no paciente, se eles perceberam os mecanismos de projeção deles, dos pacientes, qual que é o perfil psicológico, se tem a ver com o perfil que nós estudamos lá para cada doença. E aí eles fazem um trabalho bem legal. E todos relatam, tem um relato muito parecido sobre isso. Que eles estão lá, chegando no estágio, eles criam uma expectativa, eles esperam que aquela pessoa melhore, eles sofrem quando as pessoas pedem alta ou saem da terapia. Então, eu acho que ali é um momento tão... porque o aluno está mais vulnerável começando, né, a fazer isso. Sim. E é isso,
isso, gente. Não tem como a gente achar que vai ser totalmente isento, imparcial, neutro é uma coisa impossível, né? A gente sabe, esse envolvimento, ele é realmente natural. Empático, né? É empático, é carinhoso e não amoroso, né? É muito diferente. Esse afeto, ele é diferente. Achei tão bonito também. O capítulo dela falar. Acho que é isso. É muito bom. Eu acho que agora sim ela está fazendo um processo terapêutico de verdade. Ela está conseguindo. Agora ela está conseguindo realmente. Fato, né? Ela se entregou para a terapia, né? Sim. E é isso que a gente precisa que as pessoas entendam do processo, né? Às vezes a pessoa vai 2, 3 vezes na sessão e acha que esse vínculo, né, que é mágico. Já tem que acontecer assim. Até quem é terapeuta precisa, né, do processo em si. Cada um tem seu tempo, né? Assim, isso é muito interessante. Tem pacientes que já vão se entregando logo no começo, assim. Tem alguns que demoram, às vezes, 6, 7 meses para, de fato, mergulhar, né? Então, não tem tempo, caixinha, ó, esse tempo de terapia para todo mundo. Não. É de cada pessoa. Então, não adianta você falar, não, logo de cara você... Eu escuto muito isso. Eu fui uma sessão, não gostei. Mas vai de novo. Vai algumas vezes. Até, de fato, entender o processo seu. Se depois de um tempo você perceber que não criou empatia, que você não criou confiança, aí você muda, né? Mas uma sessão é pouco para você ter certeza de que você não vai continuar, né? Sim, muito pouco. Muito pouco. Para resolver, nada, né? Não resolve nada, não. É isso, né? Isso. Agora, os próximos. O que não dizer a uma pessoa à beira da morte. Nossa, uau. Vai ser bom. E-mail do namorado. Olha! Terão surpresas. Teremos surpresas. A barba de Wendell. E aí eu acho que depois começa a parte 4 do livro. Ai, gente, que legal. Muito bom, amiga. Muito bom, gente. Até a próxima, meu amor. Até a próxima live. Um beijo e um queijo para quem esteve com a gente. Beijo, tchau, gente. Amiga. Tchau, Boa tchau, semana. Amiga. Você também. Tchau, gente. Tchau.